Olá, tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é Mikael e eu estou aqui com o Hugo. Tudo bom? Prazer. Novamente estamos aí. Líder dos adolescentes. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Hugo, me diz o que é o pecado? Bom, Mikael, primeira vez eu vim aqui e falei um pouquinho da minha experiência, né, de como é liderar os jovens. E hoje a gente está aqui para falar alguns assuntos que são pertinentes aí nas redes sociais e todo mundo se pergunta. E o pecado, biblicamente falando, o pecado é a transgressão da lei. Então, e trazendo isso para a nossa linguagem, para não ficar tão difícil, toda vez quando Deus pede para você fazer alguma coisa e você não faz. Ou quando Deus pede para você não fazer e mesmo assim você faz. Então, tudo aquilo que está na Bíblia para você fazer e você não fez, isso é pecado. E o que está para você não fazer e você fez, é pecado. Eu entendi que é como se fosse uma desobediência, né? Exatamente. De Deus. Isso. Agora me diz como surgiu. Bom, em Gênesis, o pecado ele tem o seu início juntamente com a criação, né? Deus ele dá uma ordem para o homem e para a mulher, Adão e Eva, para eles não comerem de uma certa árvore. Eles podiam desfrutar de todas as árvores do jardim, mas de uma só eles não podiam fazer. Foi o que eles fizeram e com esse pecado, com essa desobediência, como você disse, toda a humanidade foi manchada com o pecado. Então, a desobediência de Adão e de Eva, logo na criação, foi a mancha de toda a humanidade. Então, tudo começou no jardim, na criação, em Gênesis. Entendemos que o pecado está desde o princípio, né? Mas por que o ser humano? Por que nós gostamos de pecar? Exatamente pelo que aconteceu no jardim. Então, todas as pessoas que vieram depois de Adão e Eva, elas estão contaminadas pelo pecado. Eu vou dar um exemplo aqui, e acredito que a gente vai concordar, que ninguém ensina uma criança a fazer algo errado. Ninguém ensina uma criança a ser desobediente, a ser chorona, a ser mandona, mas ela já nasce assim. Ela já nasce um pouco desobediente. E é exatamente porque as pessoas já nascem no pecado. Depois de Adão e Eva, que eles corromperam toda a humanidade, eles foram expulsos do jardim, da presença de Deus, todo mundo já nasce no pecado. Então, a nossa vontade carnal é de sempre pecar. A gente sente prazer nas coisas erradas, porque a gente já nasceu e a gente vai morrer no pecado. A gente entendeu, né, que o problema é o ser humano, o pecado está desde com a gente, desde o princípio. Mas por que o pecado é tão ruim assim? Exatamente, esse é o maior problema da humanidade. O pecado é o maior problema da humanidade. Por quê? Porque o pecado afasta o ser humano de Deus. Esse é o maior problema. E a gente vê desde o princípio, quando Adão e Eva pecam, eles sentem vergonha de estar na presença de Deus. Eles se escondem de Deus. E Deus expulsa eles do jardim. Exatamente porque o pecado afasta a criatura do Criador. Nos afasta de Deus. Então, é por isso que existe tanta maldade hoje no mundo. É por isso que a gente vê tantas atrocidades, a gente vê nos jornais, nas redes sociais, a gente vê tanta coisa ruim e tanta maldade, tantas pessoas que fazem coisas absurdas que parece que nunca vai existir esse tipo de maldade, mas a gente sempre vê algo novo, sempre pessoas matando, pessoas se matando, fazendo coisas ruins. É exatamente por isso, porque a humanidade está cheia do pecado e está afastada de Deus. Então, se Deus é bom, quem está afastado de Deus é mau. Se Deus é luz, quem está afastado de Deus é trevas. Então, o pecado é o oposto do que Deus quer para a humanidade. A gente entende que a gente pecando, cometendo pecado, nos afasta de Deus. Então, por que a gente não se livra do pecado? Existe uma maneira de se livrar do pecado. A gente já nasceu no pecado, a gente está corrompido pelo pecado, o mundo já é do maligno, está tudo acabado. Mas
por uma decisão de Deus, uma escolha de Deus, Jesus veio nessa terra. E é exatamente dessa forma que a gente consegue escapar do pecado, porque Jesus veio nos livrar do pecado. Esse é o maior objetivo de Jesus nas nossas vidas, todo aquele que crê em Jesus. Esse é o objetivo, livrar ele do pecado e do preço do pecado. O preço do pecado é a morte, e Jesus veio para trazer vida para todo aquele que nele crê. Então, a gente já nasceu no pecado, a nossa vontade carnal grita o tempo todo para a gente fazer as coisas erradas e para desobedecer, porque isso é bom e é adrenalina, mas Jesus fala assim, que ele veio para nos livrar da morte do pecado. Então, o pecado nos afastou de Deus, nos levou totalmente para longe de Deus, mas nós conseguimos de volta essa ligação com Deus através de Jesus. Então, resumindo, tudo aquilo que o pecado destruiu, Jesus reconstruiu. Tudo, seja a bondade dos nossos corações, seja a paz, seja a alegria e principalmente o nosso contato com Deus, foi reconstruído por causa de Jesus, que morreu em nosso lugar na cruz. Então, a maior forma de vencer o pecado é olhando para Jesus. A gente entende que não podemos procurar o pecado, porque é sempre errado. A gente tem sempre que estar com Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Não podemos sair dele. Assim, Hugo, qual é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Cara, a mensagem final que eu quero deixar para todo mundo que assistir esse vídeo é que você não deve se concentrar nas suas emoções do momento, porque as suas emoções do momento vão fazer você pecar. Você vai sentir vontade de pecar, mas nesse momento você tem que se lembrar do sacrifício de Jesus, que foi exatamente por isso que ele veio, para livrar você do pecado e do peso do pecado. E ele morreu por todo mundo, exatamente por você que está aí agora assistindo esse vídeo. Ele morreu por você, e você precisa se lembrar dele o tempo todo, e é isso que vai te dar força para não pecar. Você consegue vencer o pecado em nome de Jesus. Gente, é isso. Mais uma vez eu agradeço a vocês por estar nos assistindo. Deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal, que no próximo vídeo tem mais. Valeu!